Bem-vindos ao OdontoCast, nosso podcast sobre odontologia, o dia a dia no consultório, onde a gente traz profissionais que realmente estão com a mão na massa. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui, pais, alunos, professores, colegas, pacientes. E se vocês estão curtindo o nosso material, aproveita, curte, comenta, compartilha, porque isso faz muita diferença para a gente continuar trazendo esse material. Antes de começarmos, então, gostaria de agradecer a Hype, que é os estúdios onde a gente faz essas gravações e realmente o pessoal aqui é maravilhoso, a gente só vem gravar, senta, eles editam, eles sobem o vídeo no YouTube, então realmente é maravilhoso poder trabalhar com gente que realmente é generosa no que faz. Quero agradecer também o pessoal do Odontos, que é a clínica onde eu trabalho e que é uma clínica multidisciplinar, que me deu todo esse embasamento desde a prevenção até o tratamento. E quero agradecer também a Tomograph, que é uma clínica de imagem de referência aqui no nosso estado. Em nome do Fred, quero agradecer o apoio, porque realmente, para quem trabalha hoje com odontologia, não ter imagem de qualidade é quase inadmissível, né? Hoje a gente sabe que a odontologia avançou muito nas tecnologias e a imagem é primordial para a gente ter um bom diagnóstico e um bom tratamento. E muitas vezes a gente que trabalha com trauma precisa, às vezes, desse apoio rápido, ágil, né, para poder tomar soluções rápidas, e a gente realmente consegue contar com a Tomograph, com o apoio dos guris lá. Então, Fred, quero te agradecer não só o apoio profissional, né, a equipe que tu tem aí, mas também ao apoio a esse projeto, então, que vem trazer um pouquinho da odontologia do pessoal que tá com a mão na massa. Eu sempre digo que o conhecimento vem da academia, né? Mas as experiências transformam, né? Então, eu acho que as experiências te levam para outro patamar. E como eu sempre digo, informação é poder, e hoje nós vamos informar. Eu estou aqui com um amigo de longa data, né? Ele é grande e um grande profissional, mas não é só grande profissional, mas é grande tamanho. Quem conhece sabe quem é o nosso querido colega, professor, profissional espetacular, Luciano Engelmann Moraes. Luciano, conta para nós quem tu és. Tudo bem, Mônica? Primeiro, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de participar do teu programa. E já acompanho o canal há algum tempo. E se eu fosse resumir quem eu sou Luciano, sou um gaúcho de Porto Alegre. Estou com 52 anos, sou dentista, cirurgião bucomaxilofacial. Vou fazer 25 anos de especialidade. Atuo 100% em clínica privada. Já tive experiência cirúrgica em consultório em hospitais. Fiz minha formação, graduação na URGS, pós-graduação na PUC. Fiz vários estágios e conheci centros cirúrgicos pelo Brasil afora. E venho aqui para trazer um pouquinho do nosso dia a dia, que dentro da minha especialidade acaba se misturando, né, com a odontologia e com as outras áreas da saúde. E, em resumo, é o que eu quero trazer um pouquinho para conversar para os colegas e os jovens profissionais aí da área. Luciano, tu sabe que eu sou da odontopediatria, então eu trabalho com prevenção. Então eu sempre digo, né, a gente fazendo uma boa prevenção, tu não vai chegar nos tratamentos do Dr. Luciano, a não ser que tenha um trauma, né? Então, eu quero te dizer que eu também tô para aprender contigo, porque eu acho que mesmo que eu não utilize, às vezes, de certos recursos tecnológicos, porque eu, às vezes, não preciso de um tratamento tão avançado, eu acho importante a gente, como profissional, saber o que a odontologia tem para oferecer, né? E quando a gente se formava, há uns 30 anos atrás, né? Tipo, a gente, né? Exato. A gente fazia um pouco de tudo. A odontologia era o dentista. Hoje tem tanto conhecimento, tanta tecnologia, avançou tanto que a gente está mais dividido em áreas, né? Então, às vezes, uma pessoa pediatra, que é dentista, ela é muito longe da realidade, né, do buco, né? Então, assim, vou aprender contigo e tô muito feliz que tu vem para trazer um pouquinho, assim, dessa parte de tecnologia, sabe? Porque tem entrado muita gente já entrou nisso, mas muita gente ainda nem sabe o que ele pode entregar para o teu dia a dia, né? Então, eu acho muito legal a gente plantar essa semente,
Não quer dizer que a pessoa vai sair daqui já sabendo tudo e vai sair usando, mas ela já sabe, tem isso, sabe? Vou pesquisar, vou procurar, vou fazer um curso. Então, de antemão, já quero te agradecer e te perguntar, assim, quais são as tecnologias, assim, mais inovadoras, as que estão sendo mais utilizadas já, né? Porque muita coisa está para vir, mas muita coisa já está sendo utilizada, né? E que tu tem utilizado na tua prática, assim, em cirurgias orais, maxilofaciais e que tem trazido um benefício para os nossos pacientes. Muito, muito boa pergunta. Ela resume tudo que a gente faz hoje em dia. Se eu fosse resumir em alguns tópicos, eu conversaria sobre o uso da imagem 3D, né? Ou seja, a gente consegue visualizar imagens do corpo humano, da face, dos dentes. A gente consegue visualizar imagens que antes só estavam dentro da nossa cabeça e hoje a gente tem elas projetadas numa tela de forma controlada, consegue ter uma análise muito mais detalhada dos casos. Isso se estende para todos os profissionais, odontopediatria e bucomaxilo, todos da odontomedicina. A segundo item seria o uso da imagem 3D para o planejamento e realização de cirurgias. E esse processo de planejamento, ele tem uma parte digital, mas também tem uma parte física ou analógica, que é a impressão dos modelos, sejam biomodelos ou protótipos. E essa técnica da impressão 3D também faz muita diferença para permitir que o cirurgião consiga visualizar, consiga educar o paciente, mostrar qual é o plano de tratamento que ele pode oferecer e aí, com certeza, o paciente acaba sendo mais informado e aderindo ao tratamento. Mais um item eu acho interessante mencionar é o uso desses avanços da medicina regenerativa para recuperação de tecidos. E aí, isso é uma coisa que eu acho interessante trazer. A recriação de um tecido natural perdido por alguma razão, por trauma, por alguma cirurgia ou por algum processo infeccioso, hoje, no Brasil, e eu já tive acesso a esse tipo de tecnologia em 2017, um pesquisador que era o Paulo Coelho, na Universidade de Nova York, pesquisador brasileiro, não era o romancista. O Paulo Coelho ele conseguiu, com um trabalho pioneiro na época, desenvolver a impressão 3D de tecidos faciais. Então, ele conseguia imprimir tecido ósseo, conseguia imprimir células de uma maneira organizada, usando imagem 3D, mais tomografia e mais produção desses tecidos. Na época, ele tinha um apoio de Departamento do Estado, Departamento do Instituto Nacional de Saúde americano. E o que acontece? 8 anos depois, nós temos essa tecnologia no Brasil. Então, se um paciente, por exemplo, tiver perdido partes do segmento ósseo facial, esse paciente ele pode, através de tecnologias que já estão presentes, não estão num laboratório lá longe do Brasil, estão aqui dentro, é possível fazer uma impressão de, por exemplo, tecido ósseo tridimensional que vai reconstituir o esqueleto facial do paciente e vai permitir colocar implantes dentais para recuperar mastigação, fala e respiração. Então, realmente, assim, a gente está muito, muito à frente. Muito avançado, né? Eu fico impressionada, assim, até tem um centro, né, na nossa universidade federal aqui, que eles fazem prótese de olho, de nariz, assim, às vezes a gente fica muito naquela questão, assim, que o dentista é do dente, mas hoje a gente está muito mais amplo e resolvendo muitos problemas, assim, de forma certeira, prática, sabe? Então, às vezes é importante a gente até conversar com pessoas que estão nessa área para saber o que é, né, o que temos hoje, né? Então, eu fico super feliz. Uma das coisas que tu comentaste é sobre essa questão, assim, do entendimento do paciente. Tu sabe que eu sou muito da área educativa, de explicar, enfim, né? E aí a gente trabalhava muito, por exemplo, um siso, que tinha que tirar, né? A gente trabalhava ali com a panorâmica, né? Que é uma imagem bidimensional, que tu não tem profundidade, não tem noção, né? E aí começou a vir a tomo. A tomo, ela é maravilhosa, mas muitas vezes tem dentistas que têm dificuldade de interpretar. Então, tu imagina tu ainda mostrar pro paciente e explicar daquela raiz que está ficando curva, que está indo para o canal. E aí, casualmente, eu tive uma paciente, isso eu estou te dizendo há tempo, que fez lá na Tomograph uma imagem 3D. E me trouxe o dente com a raiz toda curva, pegando ali no canal. Gente, isso é uma coisa maravilhosa. E, ok, ela tinha que ter tirado com 17, 18 anos, esperou a raiz formar,
A cirurgia ficou mais complexa. Aí eu disse para ela, olha, tu tá correndo mais risco de ter parestesia, aquilo, outro, né? O nosso buco ia operar. E ela já sabia. E no final, graças a Deus, saiu tudo bem, não teve, ok. Eu disse para ela, tudo bem, tu saiu bem, mas tu vai me deixar essa impressão para mim. Gente, eu utilizo ela para todos os meus pacientes. É impressionante como a utilização desse recurso, ele é educativo, ele elucida muito melhor, ajuda o paciente a entender. E é importante, né? A gente comunicar com o paciente para ele entender o que ele está fazendo. Hoje, mais do que nunca, o paciente tem que tá sabendo onde é que ele está colocando. Então, assim, realmente, assim, eu que não trabalho com tanta tecnologia, cada tecnologia que eu fui utilizando, como melhorou, como me ajudou, né? A gente, às vezes, é um pouco resistente, mas depois que a gente conhece, é espetacular, né, Luciano? Luciano, como que é, assim, falando sobre isso, né? Como a impressão, né, do 3D, essa bioimpressão, ela tá personalizando esses tratamentos, né? Como, quais são os benefícios mais significativos que tu tem sentido? Isso é um aspecto extremamente importante da personalização, e realmente é a tendência. Então, por exemplo, há alguns anos atrás, eu vou dizer, por exemplo, na minha experiência, até 2012, eu fazia uma cirurgia facial baseada em exames bidimensionais, esses que tu comentaste. E o resto da cirurgia acontecia dentro da minha cabeça. Primeiro, eu não tinha ferramentas de comunicação que conseguisse mostrar bem para o paciente o caso dele ou dela. Claro, porque o que E tá hoje a gente só acontecendo... tem fotos dos outros pacientes, mas o paciente quer ver o caso dele. Claro, E não, hoje a e o gente que tem está isso. acontecendo na tua cabeça é porque tu já fez outros procedimentos e tu consegue visualizar, né? Mas o paciente não. Exato. Então, como que tu te comunica, né? Então, é nesse sentido que tu quer dizer, que hoje tu consegue mostrar o que aconteceu na tua cabeça. Exato. E ele tem aquela imagem, não é só a explicação, mas imagem para entender como é que vai ser o procedimento e aderir também, né? Sim, sim. Tá, Por exemplo, o paciente quer fazer a cirurgia, mas não tem noção do que vai acontecer, quer saber se a cirurgia vai ficar precisa, por exemplo, hoje a gente tem a simulação da imagem no computador, a simulação mostra uma estimativa de como é que vai ficar o resultado da cirurgia. Claro que não é uma garantia, mas já se tem uma boa possibilidade de mostrar para o paciente. Aí aquilo é uma coisa. E a outra coisa são mostrar casos de outros pacientes. Só que no meio desse caminho tem, por exemplo, uma maneira de mostrar como é que é realizada a cirurgia. E tem pacientes que querem ver isso. Claro, então, quer entender pelo que está vivendo. Claro, então, por exemplo, eu tenho alguns modelos que eu trouxe aqui. Eu posso mostrar para o paciente que a cirurgia da mandíbula vai ser feita com uma separação óssea em tal lugar, que é seguro, é longe das estruturas nobres. Eu vou mostrar porque o paciente vai fazer uma movimentação óssea e ao invés de colocar, por exemplo, uma prótese de silicone no queixo, ele vai fazer uma cirurgia que nunca mais vai precisar revisar, não vai ter recidiva. Então, o paciente enxergando aquilo, essa ferramenta de comunicação vai dar muito mais confiança para ele. Confiança, adesão ao tratamento, entender a necessidade. Porque às vezes tu tá explicando algo que ele precisa e ele não sabe se quer. Mas, tipo assim, não é tu que tá querendo, ele tá precisando. Mas é tanta dificuldade de entender, né? E porque é difícil mesmo, a gente passou anos estudando, né? Sim. E realmente maravilhoso. Ai, já quero fazer essa aí. Ai, meu socorro. Me diz uma coisa, de que forma a cirurgia guiada, né? Hoje se fala muito em cirurgia guiada, né? Porque a gente fazia cirurgia, e eu sempre dizia, né? Uma coisa é o que a gente está planejando aqui, na hora a gente vai ver como é que vai rolar, né? Porque era que nem o siso, né? Tu tinha uma imagem, ok, com a panorâmica, depois com a toma, ela te dava um pouquinho mais de realidade, mas a hora da verdade é a hora que tu abre o tecido e tipo, né? Ok. Hoje, com a cirurgia guiada, que se fala muito, tu tem muito mais precisão. Então, essa cirurgia guiada, minimamente invasiva, tem melhorado a precisão? No que ela tem realmente ajudado na recuperação dos pacientes? O que realmente trouxe de benefício? Olha, eu vou responder essa pergunta com duas partes. Primeira parte é a cirurgia guiada, ou seja, tu descreveu a cabeça de um cirurgião quando ele vai realizar a cirurgia até alguns anos atrás. Então, eu até 2008, eu já tinha conhecimento do planejamento no computador, ou seja, por imagens, a gente tinha uma ideia de como é que ia realizar a cirurgia, e nós fazíamos a impressão de guias cirúrgicas com o laboratório, ou seja, físico.
modelo de gesso, pedia para o laboratorista fazer uma prótese e a gente fazia o planejamento invertido para fazer o implante. O que aconteceu? A partir de 2008, a gente começa a ter um acesso aos modelos digitais, o escaneamento, principalmente o escaneamento intraoral, ele começou a ficar muito mais acessível. Então, até 2012, a gente tinha um custo para aquisição da produção da imagem muito elevado. A tomografia custava 10, 15 vezes mais caro do que custa hoje. Se não, tu pedia só quando realmente tu precisava, era cara. Justo. E aí, o que aconteceu? É aquela história, aquela curva de adoção de uma tecnologia. Os primeiros que adquirem a tecnologia têm uma grande vantagem e depois as primeiras pessoas que começam a adotar têm uma super vantagem, com redução de custo, porque não precisa comprar a tecnologia. E é isso que a gente acaba tendo com parceria com clínicas de imagem, né? A tomografia é um exemplo. Maravilhosa, eu utilizo muito, assim, eu conto muito com eles. Exato, então eles conseguem fazer hoje um escaneamento intraoral de alta qualidade, ou seja, o padrão de precisão de uma moldagem 3D ou escaneamento intraoral, como a gente se refere tecnicamente, ele está tão elevado a ponto de poder fazer uma impressão do modelo e fazendo o planejamento no computador, a gente tem o posicionamento exato do implante, se faz uma cirurgia guiada e aí não é aquela coisa assim, na hora nós vamos ver. Não, a gente já viu antes. Então tem toda a visualização da cirurgia e a execução com muito mais segurança. Então, um exemplo, a gente começou a trabalhar com cirurgia guiada para 100% dos casos há 8 anos atrás, em 2017, e a gente partiu do quê? De um bom exame de tomografia, um bom escaneamento intraoral e produção do modelo com guia para inserir o implante usando um set de instrumentos adequados, até nem mostrei aqui na câmera, e isso permitiu o quê? Cirurgia que durava 30 a 40 minutos, com o cirurgião suando frio algumas vezes para acertar a cirurgia. Claro. O cirurgião já tinha a experiência de visualizar a cirurgia. A execução hoje baixa para 5, 10 minutos. Então, é muito mais confortável para o paciente. E isso tem a questão da cirurgia guiada. A cirurgia minimamente invasiva, é o que a gente conversou, que em 1999 a medicina em geral, em 1985 já se utilizou a cirurgia por vídeo, que já era um acesso mais conservador, mas ainda não se tinha essa noção de fazer uma recuperação rápida de cirurgias. Então, num trabalho pioneiro até de um cirurgião dinamarquês, ele conseguiu reduzir o tempo de permanência dos pacientes para cirurgia gástrica de 15 dias para 2 dias em hospital. E o que isso representa? Representa o que a gente faz hoje, que é técnica com menores incisões, trabalho com planejamento 3D de imagem prévio para o cirurgião já mentalizar a cirurgia, executar e chegando no centro cirúrgico só realizar a cirurgia. Claro. Um tempo de cirurgia mais curto, uma precisão nos resultados e um trabalho em conjunto com especialidades, com a ortodontia, com a fisioterapia, fundamental para que a recuperação do paciente seja a mais rápida possível. Então, hoje a gente passa de cirurgias ortognáticas que tradicionalmente, e eu comecei a fazer isso a partir de faz uns 5 anos atrás, ou seja, 20 anos fazendo cirurgias de uma maneira que eu tinha aprendido com meus professores há 30, 40 anos atrás. Hoje a gente faz da maneira mais moderna, que é minimamente invasiva. Então a gente tem um tempo de recuperação que tradicionalmente era de 4 a 6 meses, hoje é 2 a 3 semanas. É maravilhoso, realmente, né? Porque faz a pessoa hoje quer voltar a trabalhar, a pessoa quer ter sua vida de volta. Outra coisa, menos tempo de hospital, menos riscos, né, para a tua saúde, porque a gente sabe que às vezes hospitais tu tá num lugar que tem infecções, bom, enfim, né? Então, acho que isso é maravilhoso, né? Uma das coisas que você estava falando, assim, que tu te formou há muito tempo, os professores tradicionais, né? Eu sempre digo, tem gente que diz, porque eu sou especialista, porque eu sou mestre, né? As pessoas têm muito essa questão do título. Mas eu sempre digo, às vezes uma pessoa especialista, ela é especialista há 20 anos atrás. Eu fiz a minha especialização há 20 anos atrás. Tipo, não tem mais nada a ver do que eu faço hoje, né? Então, até uma das coisas, assim, que a gente está falando aqui, e de certa maneira esse podcast também serve para isso, né? É a questão da educação continuada, né? Tu tem um título, tu é bucomaxilo, eu sou odontopediatra, ok, mas isso não nos faz melhor, isso nos dá uma base, né? Mas como é importante a educação continuada, como é importante, né, a gente tá ouvindo o que tá vindo de novo, né? Porque senão tu tá fazendo uma odontologia que não existe mais, porque as coisas estão avançando muito rapidamente, né, Lu? Então é lindo de ouvir, assim, maravilhoso, e saber que os pacientes
Eu sou uma pessoa que gostaria de ter feito uma ortognática, né? Agora vamos falar dos problemas pessoais. Era tão grande a recuperação, a gente sabe que ainda é, né? Mas era tão agressivo tudo, Exato. que era uma coisa inimaginável, né? Então, assim, não se ouvia falar, né? A gente resolvia os problemas de classe 2, classe 3, meio com a ortodontia, puxa pra cá, ajeita os dentes e segue o jogo, Sim. né? Hoje a gente vê, eu tenho muitos pacientes realmente fazendo aquele tratamento ortocirúrgico, sabe? Porque sim, é agressivo, é difícil, mas ele é muito mais acessível, ele é muito mais controlado, né? E tudo isso acho que vem também dessa questão, assim, de ter esse planejamento, de ter essa precisão, né? Que coisa maravilhosa, né, Lu? Ai, dá gosto, né? Sim. Dá gosto de ver que a nossa odontologia tá avançando, né? Que as pessoas falam, que a odontologia tá cheio de coisas, assim, que não são legais, mas tá cheio de coisas legais, né? Então, Olha, é que nem nós estávamos muito falando, mais. né? É importante subir a escada, degrau a degrau, só não pode subir a escada errada, né? Então, Isso aí. tem escada boa, é passo a passo, mas tem muita coisa, assim, pra gente se tornar um profissional, assim, de referência, né? Como tu é na tua área, então, maravilhoso. Deixa eu te fazer outra pergunta. Como que a realidade virtual e aumentada, ela está sendo aplicada, assim, no planejamento cirúrgico, assim, em treinamento dos cirurgiões, né? Já que a gente vem falando em educação continuada, né? Nessa questão, assim, de treinamento dos novos cirurgiões ou até de cirurgiões que já estão há muito tempo aí e que tem que se renovar e que tem que se atualizar, que é isso que a gente vinha conversando. Então, isso é uma coisa que conversa muito com a questão de educação continuada. Por exemplo, eu terminei minha residência vai fazer 25 anos. E o fato de eu ter terminado a residência não quer dizer que eu não precise de treinamento para me atualizar com as técnicas e tal. E um dos treinamentos que eu tive experiência de, inclusive, experimentar eu mesmo, em 2017, teve um congresso, foi o primeiro congresso no Brasil que teve um stand de realidade virtual para treinamento cirúrgico. Então, hoje, o cirurgião jovem, ele já pode, previamente à realização de cirurgias, a gente sabe, né, que, por exemplo, o cirurgião, para completar a formação, ele faz 5 anos de odontologia, mais 3 de bucomaxilo. E nesses 3 anos, ele vai ser apresentado para toda a parte prática, a experiência de realizar a cirurgia. Só que muitas vezes esse processo de saber o que vai realizar, o que vai se deparar, ele pode ser antecipado com treinamento com realidade virtual ou realidade aumentada. E nesse ponto, o processo educativo do cirurgião realmente tem mais rapidez para acontecer nos dias atuais. Antigamente, o que acontecia? A gente estudava muito cirurgia, toda a parte de teoria, assistia vídeos de outros cirurgiões, via o que o cirurgião, o orientador fazia e depois executava, que é aquele processo, né, de estudar, ver e fazer. Sim. E isso é válido ainda hoje, mas esse processo de ver se confunde hoje com a técnica prática da realidade virtual. Então, hoje, sem dúvida, a realidade virtual acaba sendo uma tecnologia disponível. E para outros tipos de tratamentos também a gente vê isso ampliando na área da saúde, mas para o treinamento cirúrgico eu penso que é uma coisa assim que não há como, no centro que tu tiver disponível, não há como deixar de se experimentar isso para ter uma preparação pré-cirúrgica. Sim, melhor. porque antes era aprender, ver e fazer, e agora o ver é fazendo. Né? Então, tu sente o movimento, tu tá experienciando aquilo sem estar com o paciente na mesa. É maravilhoso. É bem mais seguro. Maravilhoso, né? E hoje, até uma coisa interessante, não sei se tu já deve ter ouvido falar, mas existem agora, no processo de treinamento, lembra que a gente tinha o processo de treinamento, treinar num dente, treinar no manequim e tal. Sim. E para o cirurgião, a realização dessas técnicas era um pouco mais difícil no manequim. Tu precisava de uma face. Claro. Então, a gente tinha os biomodelos. Só que, além disso, hoje, o que a gente tem? E aí sai um pouco da tecnologia, vamos dizer, de impressão 3D, mas é o uso de treinamentos em cadáver lab. Ou seja, a gente faz o treinamento em espécimes naturais de pessoas que doam seus corpos, independente da questão de uso do corpo humano, mas eu penso que é muito interessante para cirurgião jovem fazer o treinamento
de Cadaver Lab, porque ele realmente tem uma experiência muito próxima do paciente, com segurança. Então, eu, inclusive, há 5 anos atrás, eu fiz essa minha imersão para cirurgia ortognática minimamente invasiva. A gente fez um processo legal, que foi o seguinte: 13 meses antes do curso, nós tivemos aulas online. Um grupo de WhatsApp para orientar tudo. Aí depois, quando a gente chegou na hora de fazer o curso, a gente já tinha vencido toda a parte de atualização teórica e realizamos o treinamento de 2 dias em Cadaver Labs com uma aula prática, teórica rápida e depois aula prática 2 dias seguidos. Com isso, a gente tinha muito mais segurança para, depois do curso, poder iniciar o processo de tratar os nossos pacientes. Seria diferente dizer assim, ó, vai no curso, vê o cirurgião, o professor operando e depois vai fazer. Não, tu realmente realizou. Claro, não, Fez e aí toda a tu tem diferença. noção, assim, de força, do que Tudo. treme, do que tu precisa, a textura do tecido, porque às vezes tu sente aquilo, ai meu Deus, é assim, né? Então, tu já vai mais preparado, né? Com certeza. E é importante porque a gente está falando de vidas, de face, né? Então, tudo isso que vai trazendo, assim, uma clareza, né, do que tu tá fazendo, ajuda muito até o profissional a estar seguro, né? Não digo nem o Sim. paciente, que isso aí é básico, a gente tá para atender eles, né, mas para o profissional. Deixa eu te fazer outra pergunta, tu que tá todas essas coisas tecnológicas, avanço. Gente, ele é super tecnológico, né? E eu sou aquela pessoa velhinha que sou a analógica. Então, vocês estão vendo, eu tô aprendendo junto com vocês. Qual o papel da medicina, né? Porque eu sei que a área do Boco se mistura muito, né, com a questão da medicina. Qual é o papel da medicina regenerativa em termos assim de uso de células-troncos, fatores de crescimento, né, na recuperação desses tecidos, né, tecidos moles, em cirurgias, né, maxilofaciais? Então, o conhecimento de medicina regenerativa ele se confunde muito com a odontologia, já desde a introdução dos implantes, né? A gente sabe que o pioneiro de implantes era o Perin Branemark, falecido, teve até um instituto aqui no Brasil. Sim. E esse professor, ele estudava o quê? Regeneração e cicatrização, microcirculação óssea em coelhos, com câmeras implantadas na perna desses coelhos. E por um acidente de percurso, ele descobriu que as câmeras eram de titânio e não saíam do osso depois de alguns meses. Sim, e a partir integrou. disso, integrou, ou seja, ele transformou um problema na solução. Então, essa união da regeneração tecidual da medicina para odonto começa com implantodontia, a mais moderna, dos anos 60 para cá, e depois a gente começa a ter um uso de alguns tipos celulares para acelerar a cicatrização, com o uso de plasma derivado de plaquetas, fatores de crescimento. Sim. Eu me lembro que eu me formei em 95 e na aula de periodontia se falava, um dia vai se ter um fator de crescimento para auxiliar no tratamento periodontal. E aí alguns anos depois, tinha alguém produzindo aquele tipo de proteína para regenerar tecido periodontal. E, é um super avanço. E aí depois daquilo tu tens regeneração de tecido ósseo. A gente também já tem tecidos impressos 3D, seja tecido ósseo, tecido mole. Então, todo esse benefício do conhecimento e desse direcionamento da saúde para a recuperação dos tecidos perdidos, hoje é uma realidade que antes era um pouco mais afastada do dia a dia clínico, porque era tudo importado. Claro. E graças a Deus hoje a gente tem pesquisadores no Brasil que conseguem oferecer soluções dentro dessa linha. Uma outra coisa que eu acho interessante, né? A gente fala sobre a reconstrução de tecidos, mas o próprio funcionamento do tecido, e isso é uma informação extremamente relevante para toda a odontologia e medicina, que é o seguinte: em 2006, nos Estados Unidos, começou a se reportar relatos de alteração de cicatrização óssea relacionadas ao uso de algumas classes de medicações. Tá? Na época eram bisfosfonatos, que eram Sim. medicações para osteoporose e tal. Hoje em dia a gente acaba abarcando todo esse tipo de fármacos em duas classes, que são os fármacos antirreabsortivos, ou seja, que previnem reabsorção óssea, e fármacos antiangiogênicos, que daí se usa para tratamento de metástase ósseas e tal. Então, hoje em dia, o cirurgião dentista, quando for entrevistar um paciente, antes de fazer uma extração dentária, ou propor uma cirurgia de implante, ou até uma cirurgia ortognática, é fundamental perguntar se o paciente faz algum tratamento, usa remédios, para, por exemplo, tratamento de osteoporose, para prevenir complicações bem severas.
Em 2009, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra de profissionais relatando isso lá nos Estados Unidos, que eles já tinham um problema já de 2006. E na época estava se transformando num problema de saúde pública. Hoje em dia, de 2009 para cá, são 16 anos de evolução. E o que acontece ainda hoje? O paciente utiliza essa medicação com um propósito benéfico, porém, uma das ações desses fármacos é paralisar o osteoclasto. Claro. E aí o que acontece? A gente precisa de uma remodelação óssea, complica tudo. E hoje, graças a Deus, na época, em 2007, se publicou um consenso, 2017, publicou um consenso de como abordar esses pacientes. E hoje a gente consegue ter com soluções de bochecho com perborato de sódio, que ajudam na reoxigenação, uso de laser terapia, fármacos de suplementação, por exemplo, pentoxifilina, tocoferol, vitamina D. A gente consegue fazer um trabalho de melhorar o metabolismo ósseo desse paciente prévio à cirurgia. Claro. E aí tem um resultado muito mais seguro. Até para pacientes irradiados, por exemplo, não só tratamento de osteoporose, mas paciente que faz radioterapia de cabeça e pescoço, o osso fibrosa, tem menos vascularização. E aí esses pacientes tinham muita dificuldade de serem atendidos pelos dentistas, porque ninguém queria tratá-los, né? Hoje em dia, esse conhecimento do metabolismo tecidual nos ajuda a tratar melhor os pacientes. Sim, ele está acessível, né? Mas é o que eu sempre digo, né? O conhecimento está acessível, mas tem que acessar. Exato. É importante. Tu sabe que, assim, falando um pouquinho também disso, né? A doutora Manuela Domingues Martins, tu conhece, né? Professora da URGS, maravilhosa. Ela está com um projeto maravilhoso que é patologia para todos, né? Então, a estômato são lesões, a patologia é o funcionamento das células frente a medicações, a terapias, tudo. E aí, quando ela fez esse projeto, uma das coisas que ela falava assim, é para todos, né? Daí tu diz, mas eu, odontopediatra, o outro endodontista, o outro da dentística, ou do cirurgião, o que eu tenho a ver com isso? Tu tem a ver, porque tu trata de pessoas, e essas pessoas têm células, e tu vai fazer tratamentos, e elas têm que ter o poder de regeneração. Então, quando tu fala sobre isso, né, e aí ela fala muito assim, o que é importante? Primeiro, a anamnese, né, ter o conhecimento. Vou lá e coloco todas as medicações. Isso já é maravilhoso, a pessoa que faz, né? Porque tem gente que vai lá, vamos operar, tira o dente, não sei o quê, depois aquilo não cicatriza, né? Complica. E muitas vezes a gente, não, o paciente tem uma doença, o paciente está fazendo tratamento, isso eu não faço, né? Não, tu pode fazer, vai estudar, né? Então, anamnese. Depois que tu fez a anamnese, é conhecer essa medicação. Não conheço, vai estudar. O que ela causa. Então, tu vê como é trabalhoso. Às vezes, nem o paciente se dá conta, né? Que tu, para atender ele, fazer, aquela extraçãozinha ali, tá? E tu fez em 15 minutinhos. Sim, eu fiz ela em 15 minutos, porque eu tenho uma habilidade manual, mas o que aquilo custou de conhecimento, né? Tu pesquisar, saber o que ele tem, fazer esse tratamento individualizado. Claro que a gente conhece muitas medicações, outras não, então eu vou ter que estudar para saber o que ela causa. Para te trabalhar aqueles 15 minutos, como é importante. Então, assim, Lu, tu fala muito assim de que tem o conhecimento, tem as tecnologias, mas tem que acessar. Sem dúvida. Tem que acessar. As pessoas estão assim num marasmo às vezes, né? Então até eu falo para Manu, muito legal esse projeto de alertar as pessoas que sim, que tu atende um paciente e que tu precisa ter conhecimento da patologia das pessoas, das doenças e de como as células funcionam, né? Então, maravilhoso, assim, eu queria pontuar isso, porque eu acho que é um projeto que vai trazer um diferencial para as pessoas, né? Então, tudo isso que vai trazendo, ajudando, uma sementinha aqui que tu tá colocando hoje, outro que tá ouvindo a Manu lá, como isso vai abrindo a nossa mente, né? Não que a gente vai sair fazendo, mas a gente acordou para aquilo, sabe que aquilo tá lá, o dia que precisar, abre a gavetinha e vai lá aprender, né? Maravilhoso. Falando sobre tudo isso, né? Como é que a inteligência artificial, né? Porque não tem como escapar disso, né? Está auxiliando no diagnóstico, né? E no planejamento cirúrgico dessas questões assim cirúrgicas. Uma coisa que a gente tem que trazer, por exemplo, os modelos de criação de linguagem, por exemplo, da inteligência artificial, às vezes a gente acaba vendo só a superfície do uso deles, que é o quê? Escrever um texto, fazer um resumo de algum assunto e tal. Chat e tal. E, bárbaro, uso todo dia. Maravilhoso! A gente, inclusive, se organiza para as coisas com isso, né? Facilita. Só que
isso é só uma parte do que é possível utilizar a inteligência artificial. Por exemplo, vou dar um exemplo para ti. Teve um congresso da Associação Asiática de Bucomaxilofacial que eu participei com um resumo, e um dos trabalhos que eles tinham feito, olha que legal, eles usaram um dos processos de inteligência artificial, que chama Machine Learning, para pegar uma revisão de milhares de casos, por exemplo, de ameloblastoma, e verificar quais casos tiveram recidiva, dependendo do tratamento, do tipo da idade, do tamanho do tumor, e eles colocaram para a máquina esses milhares de casos para a máquina aprender e com a inteligência artificial decidir, aliás, fazer uma sugestão de quando o profissional pegasse um caso com a característica XYZ, ele saberia o risco de recidiva antes de tratar o paciente. Nossa. Que benefício a gente tem com isso? Total. E isso é uma coisa que antigamente a gente precisava do professor de patologia que tinha aquela experiência de 20, 30 anos, Claro. e que é fundamental. Claro. Mas hoje a máquina consegue fazer isso. Por quê? Porque é um processo de juntar uma grande quantidade de dados, pegar um critério, ensina a máquina qual é o critério desejado e aí ela começa a te trazer aquilo. Então, nesse sentido, eu acho muito legal da inteligência artificial nos ajudar a ter um valor de prognóstico para os tratamentos, né, para os casos mais complexos, porque de fato é penoso para a família do paciente não ter noção do que pode acontecer. Claro que a gente acaba orientando, esclarecendo, mas nem nós, cirurgiões, temos certeza de tudo que a gente vai propor. A gente pega o que traz a literatura. Claro, e é biológico, né? Cada corpo reage de uma maneira. Exato, mas se a gente conseguir pegar essa base de conhecimento e trazer para a máquina, nos retomar com uma resposta que nos ajude a direcionar melhor o tratamento, para o paciente ter mais segurança, é outra coisa. Isso é uma coisa que eu acho inteligente, inteligência artificial muito útil. E uma outra que eu acho interessante é o quê? Na execução de tratamentos, por exemplo, o paciente perdeu uma parte do rosto e esse paciente quer fazer uma reconstituição, por exemplo, do olho. E antigamente se fazia o quê? Se fazia basicamente uma escultura na mão ou no software e tal. E hoje com IA, a gente consegue pegar um espelhamento exatamente e preciso do lado não afetado para o lado a ser reconstruído. E isso tem estudos, inclusive tem colegas meus que trabalham na parte acadêmica que já têm estudos publicados. Então, uma das coisas que era super difícil de fazer reconstrução era a órbita. Tem até um colega meu que fez uma prótese de órbita que foi baseado em tentativa e erro no software até chegar no ponto perfeito para fazer o tratamento. E sim, mas tu vai errando no software, não no paciente, né? Claro. Então é maravilhoso. Justo. E a IA acaba fazendo isso. E hoje em dia também tem uso da IA. Se eu fazer uma lista, vai ter outro dezenas. podcast só para o IA. Pronto, deixa o outro para lá. Mas a gente consegue oferecer soluções para questões complexas com a IA na área de odontologia, de saúde, oferecer soluções de criação de uma imagem 3D de maneira mais precisa, com auxílio da IA. E uma outra coisa que a gente consegue fazer também é o quê? Simulação de cirurgias, em que a IA é mais direcionada, mais restrita, mas a gente já consegue ter o quê? Por exemplo, uma cirurgia de face em que a gente vai fazer um movimento ósseo, a gente aprendia por base na literatura quanto que o tecido mole vai acompanhar se o osso superior fizer tal movimento, tantos milímetros. Sim. E a gente tinha um percentual de acerto naquilo. Hoje em dia, com essa tecnologia que o pessoal chama de 4D, que é saber a movimentação dos tecidos no plano tridimensional e qual é a resposta daquele tecido, juntando um algoritmo que calcule movimento muscular, pele e tudo. Isso tem bastante pesquisa na Itália, na Inglaterra. Com essa tecnologia 4D, a gente consegue ter uma simulação muito mais precisa. E para isso precisa de IA. Então, em resumo, o que a gente tem de aplicação da IA é gigantesco, tem muita né? coisa. Muito potencial. Eu estou saindo quase com a cirurgia marcada. Deixa eu te fazer outra pergunta. Assim, na medicina se usa muito, né? E a odontologia tem avançado muito para esse caminho e está muito, em especial, assim, o bucomaxilo, muito perto da medicina, né? E hoje se fala muito em telecirurgia.
né? Então eu te pergunto como isso expandiu o acesso a pessoas, por exemplo, assim, que estão em áreas remotas, dificuldade de locomoção, não tem acesso, né? Como isso trouxe um benefício dentro da odontologia, se existe isso, já está se fazendo isso, né? A telecirurgia dentro do campo, assim, do bucomaxilo. Então, hoje em dia, a gente, vamos pegar o conceito de telecirurgia como uma cirurgia realizada com um dispositivo robótico à distância, ou vamos dizer, na mesma sala, com o robô operando. Isso em bucomaxilo no Brasil ainda não é viável, tá? Economicamente. Mas, por exemplo, em outros centros, tipo os Estados Unidos, cada hospital tem 2, 3 robôs cirúrgicos. E se consegue fazer esse tipo de cirurgia à distância ou na mesma sala com um cirurgião operando. Tem algumas áreas mais específicas na região maxilofacial, principalmente tratamento de cânceres, de cabeça e pescoço, que se utiliza a cirurgia robótica. Mas eu vejo a telecirurgia ou a teleodontologia ou telemedicina como algo que com a pandemia, onde, vamos dizer, a exceção virou a regra, as pessoas diziam, eu não quero fazer reunião online. Com a pandemia não tinha escolha. E aí, com isso, a gente começou a fazer o quê? A medicina rapidamente se reorganizou para fazer as teleconsultas, o que ajudou muito. Eu hoje faço teleconsultas com pacientes de orientação. Claro. Não é um exame físico, Sim, mas a orientação muito. Já vai tirando algumas consultas, deslocamento, tudo. Justo. Não, hoje, por exemplo, um paciente que vai fazer uma cirurgia comigo, seja um paciente que mora do lado do consultório ou mora em outro estado, outro país, eles fazem a teleconsulta de orientação e economiza muito tempo. Então, muitas vezes ele vai te conhecer só no dia da cirurgia. Ele te conhece ali na tela, né? Mas realmente não economiza tempo, e hoje tempo é precioso, né? A gente sabe. É muito precioso. E aí, o que a gente acaba tendo? Esse recurso de comunicação à distância evoluiu muito. A legislação ela acaba acompanhando a evolução da tecnologia. A tecnologia vai mais rápido, a legislação acompanha. E aí a gente acabou tendo o uso de documentos digitais e tal na odontologia. Até foi em 2020, em outubro, a gente passou a usar. Mas a realização de procedimentos hoje é possível à distância, em centros de alta tecnologia. Sim, que já tem equipamento. Mas uma coisa que eu vejo que é interessante, vou dar um exemplo, tá? O primeiro uso não de telecirurgia, mas de telemedicina, foi na Guerra do Kuwait, onde os combatentes de um porta-aviões pegavam um helicóptero, levavam um tomógrafo para a zona de combate e lá os feridos passavam pelo tomógrafo e a imagem ia para os médicos no porta-aviões para se definir qual é que é o índice de sobrevivência, o que se poderia fazer para, no transporte de volta, já se teria o diagnóstico. Então, essa parte de tele já começa ali, isso nos anos 2000. E com isso, foi a primeira uso dessa telecirurgia, telemedicina. E da telecirurgia hoje, basicamente, é o seguinte, é fazer o robô à distância, fazer um procedimento em outro local remoto. Hoje já é realidade em vários outros centros, mas para a odontologia a gente ainda está caminhando. Mas já está vindo. Sim, tem chance de acontecer isso, sim. Não, e as coisas, às vezes, a gente olha, vai demorar. Só que tudo tem sido tão rápido que aquela demora, que tu acha que é demoradíssima, ela é demoradinha, né? Quando tu viu, assim, como muda as coisas, né? E é, às vezes, assustador, mas é maravilhoso para quem precisa desses benefícios. Sim. Né? Então, é maravilhoso para aqueles profissionais que estão abertos para crescer, para aprender, para sair da zona de conforto, né? Porque também é difícil a gente, como profissional, que tem que estar trabalhando, que tem casa, que tem família, ter que estar sempre né, se atualizando, né? E aí eu brinco, né? O podcast me deu essa chance, assim, essa via, porque queira ou não, eu já estou com 30 pessoas que me deram palestras aqui sobre tudo que está vindo nessas áreas. Então eu digo, claro que a gente fez isso para dividir com os outros, mas de certa maneira eu também me sinto que mesmo algumas coisas que eu não vou utilizar, mas eu sei que elas estão ali se eu precisar. Sabe? A gente tá na mão e é uma semente que a gente está plantando e sabe que está lá. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, sobre a tua parte profissional mesmo, lá atuando, ok? Nós falamos muito em tecnologia, o que está vindo aí, mas assim,
Luciano trabalhando, né? Quais são os casos, assim, de sucesso que mais te marcou, que tu vivenciou e como aquilo impactou na vida dos teus pacientes, assim, no teu procedimento do teu dia a dia? Olha, eu acho que hoje o que eu posso elencar dos tratamentos que a gente teve mais sucesso, acho que sucesso tu faz em todos os casos, né? Tu tenta oferecer o melhor em todos os casos. Mas os casos que mais me trazem boas memórias são os casos de pacientes que tinham muita dificuldade de realizar uma cirurgia mais complexa e através de tecnologia 3D a gente conseguiu oferecer um tratamento mais confortável. Tem um caso de uma menina que estava há uns 3 anos na fila do Sistema Único de Saúde para fazer a sua cirurgia facial. Ela tinha uma assimetria, um rosto torto, muito severo, não conseguia tratamento, porque por causa dela era complexo. E eu conversando com ela, eu disse, olha, eu te faço uma proposta. Entra num plano de saúde para que eu possa te oferecer esse tratamento e em 2 anos tu volta aqui e a gente vai fazer a cirurgia. Em 2 anos estava ela ali. A gente conseguiu fazer a cirurgia dela, a gente fez o planejamento 3D. O caso dela até me permitiu publicar num canal do YouTube da Associação Internacional de Bucomaxilos, né? Foi um caso premiado, muito legal. E graças à tecnologia, mais abordagem minimamente invasiva, a gente conseguiu recuperar a beleza, a função estética da face dessa menina. Hoje ela está muito feliz e a gente acabou unindo a tecnologia para oferecer um resultado de maneira humanizada para essa paciente. Claro. E realmente é dos casos assim, que me chama muita atenção. Claro que melhora a função, melhora a estética, mas melhora a autoestima, né? Às vezes essa pessoa vai ter outro desempenho profissional, até de relacionamento com amigos, com pessoas, porque, sabe, traz assim um calor pro coração, né? Então, às vezes, a gente fica muito focado em solucionar aquele problema, o torto, né? Mas tu tá solucionando tantos outros que vêm com aquele tortinho que a gente nem pode imaginar, né? Então, é lindo isso, né? Eu que sou uma pessoa que trabalha em pediatria, muito acolhimento, muito aquilo, como isso faz diferença e às vezes o profissional nem consegue dimensionar, né? A gente diz, ficou muito bonito, não tá mais tortinho, ela tava bonita. Não, ela tava bonita, mas ela tava por dentro, sabe? Grande, sabe? Empoderada, feliz, né? Então isso é lindo, né, Lu? Olha, parabéns. Como que tu equilibra essa adoção, assim, de novas tecnologias, muita modernidade, muitos avanços, mas ao mesmo tempo, assim, aquela coisa acolhedora, necessidade do paciente, atendimento humanizado, comunicação? Tu sabe que isso é uma coisa que, em especial para o cirurgião, a gente acaba tendo essa percepção de alguns pacientes que dizem assim, olha, doutor Luciano, depois que eu te conheci, já consultei com 1, 2, 3 colegas, e até os próprios colegas dentistas têm a percepção que o cirurgião, pelo fato do treinamento dele ser mais duro, no sentido de assim, tu fica exposto a muito sofrimento dos pacientes na residência, porque tem muito trauma, muita infecção, tumores e tal. Claro, hoje eu trabalho com uma área um pouco mais de cirurgia eletiva, estética da face. Também trabalho com dor, ou seja, os pacientes têm sofrimento. A gente trabalha a parte de disfunção de ATM, bruxismo. Mas uma das coisas que me ajudou muito a ter uma boa resposta dos pacientes é justamente prestar atenção no que o paciente traz, das dores, do sofrimento que ele enfrenta e, sabendo que eu tenho condições de ajudá-lo, ajudá-la, oferecer não só a técnica, mas oferecer o quê? Minha atenção, meu cuidado, depois da cirurgia, conversar com o paciente, saber como é que está. Então, um percentual muito pequeno de cirurgiões ligam para o paciente ou perguntam no dia seguinte como é que o paciente passou, como é que está indo. Então, nesse aspecto, e não custa nada, é só um pouquinho do teu tempo. Para o paciente, esse tempo que tu dedicaste, que seja 30 segundos, vale muito. Não, e o paciente representa muito mais do que tu realmente está dando. E eu penso que nesse sentido vale muito a pena. Então, nesse ponto,
eu acabo sendo menos bruto maxilofacial. Eu ia dizer agora, né, que o mais apelido sensível, do né? buco maxilofacial, para quem não é da área, é bruto maxilofacial. Eles isso têm aí. essa fama, né? Tem. Até tem uma brincadeirinha que eles dizem assim, ai não, periodontista é coisa quase assim de manicure, é tudo delicadinho, não faço essas coisas, né? O bruto maxilo não gosta da periodontia, eles têm assim uma, enfim... mas assim, falando, te ouvindo, né? Tu diria que esse teu ouvir, esse teu pós-operatório, ele influencia na cicatrização, na recuperação, na boa cirurgia? Eu tô falando não a técnica. Esse atendimento, ele influencia no pós-operatório? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque o que acontece? Claro, a gente entra numa seara de percepção do paciente, mas a gente sabe, inclusive, que tem o entendimento do paciente, ou seja, a gente tem um órgão fundamental no corpo que chama-se cérebro, e o entendimento do paciente através do cérebro consegue colaborar de forma química e neuroquímica para produção de proteínas anti-inflamatórias, para que o paciente melhore, para que o paciente tenha uma percepção de dor diminuída. É claro, eu capricho na analgesia, mas além disso, o paciente que percebe que está sendo bem cuidado, mais tranquilo, cicatriza melhor, menos índice de infecção. Tá, então... Eu também tenho um entendimento integrativo, né? Ou seja, eu não faço só uma cirurgia, eu trato um ser humano através de uma técnica cirúrgica, mas que eu tenho que cuidar do sentimento desse paciente, da família, do funcionamento metabólico dele. Ou seja, às vezes tem pacientes meus que têm infecções recorrentes até chegar e vir para fazer a cirurgia de siso, né? E essa infecção recorrente acontece por alguma razão. Então, essa é uma conversa que eu tenho com alguns pacientes, né, mais jovens e tal, tu sabe disso, em que o paciente diz, como é que está a alimentação dele? Como é que está o sono? Como é que está a hidratação? Toma água, usa algum refrigerante, faz alguma suplementação, come fruta. Então, esse tipo de cuidado a gente procura oferecer para o paciente e a família começa a perceber, pô, esse cirurgião não é um cirurgião qualquer, ele está prestando atenção mesmo no meu filho. E aí a recuperação do paciente com certeza vai ser melhor, né? E a gente olha isso só como um carinho, um cuidado, né? Mas eu digo, isso já não é mais só um carinho, um cuidado. Ele é parte da técnica. Exato. A tua técnica que tu treinou lá no curso, a habilidade, ela vai para outro potencial, para outro nível, quando tu tem esse entendimento e esse procedimento. É impressionante, né? E aí parece meio piegas, né? A gente tá falando essa coisa, mas a gente que tá há anos, gente, é incrível. Sabe, um paciente que tu fez a mesma cirurgia, aquele que tu sabe que entendeu, que tu acolheu, que tu... É outro comportamento, isso faz parte da técnica, sabe como é importante isso? Esses dias até eu estava com uma mãe, eu atendi ela no consultório, a criança, e aí foi rápida a consulta dentro do consultório, Sim. E aí eu passei pro escritório. Ela, ai, Mônica, é que eu tô com horário. Eu digo, não, mas eu tô dentro do meu horário de consulta, né? Não, é que como tu já terminou? Não terminei. Eu fiz uma parte lá dentro do consultório e a minha consulta ainda está continuando aqui no escritório. Só que trabalho educativo, ele é muito mais no escritório do que no consultório. E ele faz parte para o sucesso de que essa criança não tenha cárie, que essa criança não desenvolva, né? Então, às vezes, não é só que a gente está conversando, mas a gente está se comunicando, a gente está fazendo que o nosso conhecimento seja parte do outro para que ele possa colaborar, né? Então, como é bonito ouvir isso, né? Eu acho que isso, alguns cirurgiões têm entendido isso. E é por isso que se destacam, e é por isso, né, Lu, que tu tá aqui. Gente, até vou contar uma historinha para vocês. Vocês sabem que lá no colégio da minha filha, a minha filha era presidente do Grêmio Estudantil. Aí teve uma semana de oficina de profissões. E aí foram vários profissionais e tinha um dentista. E eu digo, minha filha, mas quem é o dentista que tá indo? Porque colégio, odontopediatria. Ah, mãe, é um cirurgião, ele é bem alto. Alto, então é o Big Lu, é o Luciano. Como é que tu sabe que é o Luciano? Eu digo, não, porque alto é o Luciano, né? Então eu digo, como assim tá indo o Luciano? Não tô indo eu, não, tô brincando. Mas é lindo de ver, né? É lindo de ver como um bruto, um buco maxilofacial tem esse entendimento de acolhimento, de carinho, porque isso hoje é importante, mas demanda tempo. Sim. E quando a gente trabalha com tempo, né? E a gente precisa atender muitos pacientes, às vezes a gente começa a encolher esse tempo. E aí eu digo, é aquela economia pobre.
Os problemas né? acontecem Economia aí. porca. E aí começam os problemas ali. Então, assim, é lindo de ver, assim, adorei, adorei. Mas queria te fazer agora, né, um pouquinho mais, a gente falou sobre técnicas, e eu vi que tu trouxe vários modelos, eu acho que a conversa é maravilhosa, mas a gente, quando tem modelos, e até é disso que a gente está falando, ilustração, né, para o atendimento, se a gente poderia, assim, mostrar um pouquinho e falar um pouquinho, né, dos materiais, né, Claro. e mostrar esses modelos 3D, e como que a gente utiliza eles na face, nos procedimentos cirúrgicos, vamos mexer um pouquinho, Vamos né, lá. já que tu trouxe todo esse material para nós. Sem dúvida. O que acontece? Claro que o próprio modelo 3D que a gente trouxe aqui, tem vários, eles têm um intuito principal de comunicação com o paciente. Eu usei, inclusive, alguns modelos para um treinamento com colegas da minha equipe, quando eu voltei da imersão de cirurgia minimamente invasiva, é como se a gente reaprendesse a fazer cirurgia. E aí eu disse, gente, a gente vai fazer um treinamento aqui no consultório com os meus modelos, para eu mostrar para vocês como é que vão ser as técnicas daqui para frente, porque não adianta o cirurgião-chefe aprender se os dois colegas de apoio não fizerem a mesma coisa, tem que pensar junto, até porque a incisão é muito pequenininha, então é difícil de enxergar. No início, verdade. a gente ficava se batendo para fazer cirurgia. Hoje em dia, se eu começo a aumentar um pouco a incisão, meu colega já diz, Luciano, tá aumentando, então segura. E uma das coisas que a gente, vamos dizer, do mais simples ao mais complexo, um exemplo, o paciente que faz tratamento de bruxismo, tradicionalmente ele fazia um exame, uma avaliação, algumas consultas com os outros profissionais para descartar alterações e fazer um registro da mordida com articuladora, um procedimento que os dentistas sabem, fazer modelos em gesso físicos. O que acontecia? Esse processo todo era utilizado para fazer um dispositivo, uma placa, um splint meio relaxante e tal. Aí o que acontecia? Esse paciente, o cachorro mordia, perdia a placa, jogava pela janela, quebrava. Embrulha no guardanapo. Embrulha no guardanapo, joga fora. O que acontecia? Tinha que refazer esse processo todo. Físico, tempo de cadeira. Então, hoje, o que a gente consegue? A gente consegue fazer, com o mesmo grau de precisão, fazer um registro 3D da mordida com dispositivos modernos, né? Tem clínicas que são parceiras nisso, e com esse registro, o que acontece? A gente tem um arquivo da mordida e do projeto da placa. E essa placa, se perdeu, aperta o botão e imprime de novo. Então, isso aí, em termos de ganho de tempo e de qualidade do tratamento... E de precisão, nossa, claro. Tem uma história de uma paciente, que ainda era analógico, e ela que me fez virar a chave. Ela disse assim, Luciano, eu gostei tanto da minha placa que eu quero outra. Aí eu só pensei, ai meu Deus, vou ter que fazer tudo de novo. Vamos fazer, fizemos. Mas daí eu fiquei pensando, cara, eu tenho que resolver esse problema. Se não posso mais passar por isso. Eu não posso ficar repetindo coisa. E aí a gente conseguiu fazer isso de maneira digital. Avançando um pouco mais, isso começou em 2017, a gente até foi pioneiro nesse uso. A gente começou a utilizar a cirurgia guiada para implantes, com esse dispositivo aqui, que é o que? Um modelo, toda uma simulação no computador e depois impressão com o uso de instrumentos específicos. Isso reduziu o tempo de uso, o tempo de realização das cirurgias, mais precisão. E hoje, avançando com os modelos, eu conto essa história que em 2012 eu fiz a minha última cirurgia ortognática analógica, que era dos exames bidimensionais, e a partir dali a gente começou a buscar o quê? Mais tecnologia, mais precisão, sem ter todo esse processo físico com um índice de precisão menor. Claro, começou a ficar mais acessível e a gente começou a trabalhar com empresas, primeiro de fora do estado, e depois hoje com algumas empresas aqui em Porto Alegre, no estado, para produzir os modelos e geração de guias, né, para se fazer a cirurgia ortognática virtual e depois trazer do digital para o físico, para aumentar a precisão dos tratamentos. Então, hoje a gente tem um processo de planejamento e vivência da cirurgia numa teleconferência de 1 hora com a empresa que faz para nós, só que antigamente eu levava 8 horas nesse processo. Moldagem, montar em articulador, fazer os testes, calcular, serragia, tem um monte de processos que hoje a gente já subtraiu, aumentou a qualidade e reduziu o custo. Então, nesse ponto, em termos de precisão, hoje é muito mais tranquilo tu fazeres essa simulação cirúrgica, tanto para implante quanto para outros tratamentos, através da tecnologia digital, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, tu falando até...
A gente sabe que os equipamentos não são baratos, odontológicos nunca foram, né? Enfim. Continuam. Mas, por exemplo, uma pessoa, eu não tenho, eu estou começando, eu tenho que adquirir ainda a cadeira, o mocho, o kart, enfim, o fotopolimerizador, né? É muito equipamento, né? A Sim. odontologia é muito equipamento. Mas eu quero trabalhar de forma, né, digital, eu não quero ficar no analógico. Hoje, essa pessoa ela pode trabalhar isso com as clínicas de imagem. A clínica de imagem te dá esse suporte. Não quero investir nisso nesse momento, não sei quanto que eu vou utilizar. Ou a pessoa está para trás. Não, tu pode fazer uma parceria e funcionar bem. Olha, eu digo até pela minha própria experiência. Por exemplo, na época que eu comecei a usar o digital, a gente estava falando, por exemplo, você já ouviu falar do CEREC? Aquela máquina que imprime o dente, né? Claro. O que é o CEREC? É uma impressão 3D do dente. O CEREC já existe desde 1985. Sim. Então, antes era uma maleta que vinha uma máquina, se fazia o exame e se imprimia o dente. Aí depois foi evoluindo. E ela era muito cara. Muito cara. Não, a gente está falando na época de 2013, um sistema desse do CEREC, que já tinha ficado maior, custava um apartamento. Era uma coisa... Então era proibitivo. Não é acessível a todos os dentistas. Não era. Só que daí eu pensei, cara, como é que eu faço para utilizar o fluxo digital, aumentar a qualidade do meu tratamento sem ter que comprar? E aí é que entram laboratórios de prótese para fazer, comprar o equipamento e ter mais fluxo, daí tu acaba utilizando aquilo. Clínicas de imagem em que tu solicita para o paciente fazer o escaneamento 3D, o escaneamento intraoral, a moldagem 3D, e com esse arquivo tu consegue fazer um projeto, uma placa de bruxismo. Para isso tem que ter o software, a clínica pode utilizar isso, fazer o planejamento 3D para o implante, fazer o planejamento 3D para cirurgia ortognática. Então, tudo isso tu consegues incorporar no teu dia a dia, seja do escaneamento ou a tomografia, mas tu também precisa ter o quê? A ferramenta mais importante, que é conhecimento. Então, se tu, por exemplo, não tem consultório, não tem cadeira, mas tu quer avançar nesse ponto, a minha recomendação é: procura frequentar congressos, procura te atualizar nessas tecnologias. Hoje é super fácil, basta dar um Google. Saber que elas existem. Exato. E como funcionam. Exato. E aí tu vai em busca de parceiros, acompanha profissionais com mais experiência. Eu tive, por exemplo, eu fiz minha residência, levou uns 8 anos, e depois desses 8 anos eu ainda trabalhei com um profissional mais experiente durante 3 anos até montar o meu consultório. Fez toda a diferença. Porque daí tu consegue aprender aquelas habilidades não técnicas que definem o sucesso na tua carreira ou não. Que é o que a gente vem falando, né? É que os bancos acadêmicos te ensinam muita questão teórica, mas as experiências te levam, te transformam, te levam para outro patamar, né? E é por isso que a gente está aqui hoje também falando das experiências para a gente, não digo encurtar caminho, mas facilitar. Fazer então, o caminho certo. Exatamente. Então, hoje não justifica a pessoa não estar usando tecnologia. Existem as clínicas, e eu acho maravilhoso, né? Por isso que eu sou garota tomográfica, né? Não é só porque ele apoia, mas porque ele apoia o projeto, mas a gente tem uma utilização, assim, dessas clínicas que, em vez de tu ter um equipamento para tu consegue o quê? Fazer com que esse equipamento possa ser utilizado por vários dentistas. Outra coisa, às vezes assim, mas isso tu não tem no teu consultório, mas tu ganha até tempo enquanto tu tá atendendo o outro, tu tá dividindo. Então, assim, não deixa de fazer, não deixa de aprender, que é o que o nosso querido colega aqui tá falando, né, o professor Luciano, não deixa de aprender. Saiba como funciona, né? Vá buscar esse conhecimento, mas eu não tenho para adquirir esse equipamento. Mas a gente tem clínicas de imagem maravilhosas, entendeu? E que ainda tem mais habilidade, porque até para usar esses equipamentos existe uma curva de aprendizagem, né? Então aquilo lá já está te dando pronto, sabe? Então, assim, não existe mais justificativa para a gente não sair da zona de conforto. Sem dúvida. É isso. Sem dúvida. Resumindo, é isso, né, professor Luciano? Com certeza. É isso aí. Lu, nós estamos já 1 hora aqui, né? E ele é um amigo de longa data, né? A gente se conhece há muitos anos. Eu poderia estar falando horas e mais, porque é um conhecimento, assim, que eu não tenho, né? Então, assim, é maravilhoso porque eu estou aprendendo. Mas nós não podemos, nós temos que terminar, nós vamos ter que ir para a parte 2. Lua, de certa maneira, tu já deu, assim, eu ia te
vou igual te pedir, né? Um conselho para o pessoal que está vindo, né? Que está nos assistindo, mas até de certa maneira tu acabou dando que, tipo assim, tu disse, busque conhecimento, sabe? Mas eu queria que tu dissesse alguma coisa, tipo, Mo, acho que isso pode fazer diferença na vida de quem está começando, um conselho para quem está nos escutando, né? De uma pessoa que está há muito tempo, e não é só para quem quer cirurgia bucomaxilo, mas como profissional, porque eu acho que tu é um profissional, não um bucomaxilo. Tu é um profissional responsável, sabe? Que está preocupado com o benefício do paciente, com a melhora. Então, isso é maravilhoso, né? A pessoa não pode te ouvir não para ser um bucomaxilo, mas para se espelhar em ti, em ser um profissional que está atento às inovações, que está atento a trazer o melhor para o seu paciente. Então, eu quero que tu deixe uma dica para a gente finalizar o nosso dia de hoje, que assim, Lu, eu não tenho como te agradecer. Eu que agradeço muito o espaço, Mônica, e pela amizade, pela parceria. E se eu posso me dirigir para o colega Claro, no futuro, eu recomendo fortemente. Estude mais do que você acha que está estudando. Entregue mais do que é esperado. Acompanhe pessoas com mais experiência durante algum tempo. Isso vai fazer diferença para você quando você, sendo jovem, você tem pouca experiência e bastante conhecimento. Essa integração entre o profissional experiente e o jovem é extremamente produtiva. Procure profissionais eticamente corretos, que trabalhem bem, trabalhem certo. Busque um caminho sabendo que ele demora. O profissional hoje se forma e acha que em 1, 2 anos já vai estar alcançando toda a parte material do consultório. Tu conta ou eu conto, né? Vamos deixar ele descobrir, né? Não é assim. E hoje, mesmo com as ferramentas digitais para que se tornem conhecidos, uma regra que eu aprendi com a vida: jamais pendure teu nome numa porta sem que ninguém te conheça. Então, isso é uma coisa que eu acho fundamental. A pessoa tem que buscar desenvolver as suas capacidades técnicas e não técnicas, acompanhar pessoas mais experientes para depois poder desenvolver o seu trabalho. Eu só montei o meu consultório, e isso foi 8 anos depois de me formar. Quando eu podia pendurar meu nome na porta, já teria gente que me procurasse. Claro, então, porque não é porque tu tem conhecimento que a pessoa vai descobrir que tu tá lá no 5º andar do prédio, né? É isso aí. Que às vezes a pessoa não tem essa noção, né? É o óbvio, tem que ser dito. Não, é tão óbvio, mas ele tem que ser dito, porque às vezes aquilo não está no nosso consciente, né, Lu? Sim. Então isso é maravilhoso, porque às vezes a pessoa fica remando ali, sofrendo ali, não está atendendo, não está trabalhando, não está desenvolvendo, está gastando, está sofrendo, né? Isso é um baita conselho. Eu teria dado esse conselho também, sabe? Eu teria dado para mim esse conselho. Sorte que eu conseguia botar em prática, mas foi por um espaço. Eu não botei. Eu saí um mês depois, já estava com o consultório montado com a doutora Silva, mas graças a Deus eram outros tempos. Claro, né? Tinha mais espaço. Né, muito espaço, a gente acabou conseguindo, né, trabalhar, mas é difícil, difícil e demora um tempo para te estabelecer. Eu acho que esse hoje, se eu tivesse que dar um conselho, eu acho que eu usaria esse teu. Maravilhoso. Lu, eu não tenho como te agradecer. Eu estou sim te esperando pro 2, gente. Pro 2, vocês cobrem aqui. Pela tua generosidade, pela tua simpatia. E às vezes eu digo assim, né? Eu falo para todo mundo isso. Gente, eu tenho que melhorar o meu discurso. Eu brinco, né? Mas é que eu não sei se eu já me dirijo às pessoas que realmente são assim, sabe? Generosas, pessoa fácil, pessoa leve. Sabe, eu te liguei, vamos, tá, que hora, assim, tudo fácil, entendeu? Que coisa maravilhosa. E esses dias eu ouvi um corte, né? E ela disse assim, para te chamar sábado de noite, para tomar um chopinho, aparece uma lista de amigos. Aí quando tu convida a pessoa para ir para uma palestra, não aparece ninguém, sabe? Para te ir para frente. Então, hoje eu quero estar perto de pessoas que vão me impulsionar, sabe? Pessoas que têm a mente parecida. Então, eu acho que acabo fazendo esse discurso, porque eu também procuro essas pessoas que estão com essa... sabe? Com esse olhar, assim, de...
É a Sabe, mesma energia. muita energia. Então, Lu, obrigada pela tua energia, pelo teu tempo, né? Porque tu está deixando de trabalhar para estar aqui com a gente, doando um pouquinho do tempo, mostrando, né, o dia a dia de um bucomaxilo, o que tem de novo. E, gente, se quiserem saber mais, tiver sugestão, coloca, pede, pergunta, que a gente vai trazer o doutor Luciano de novo aqui com a gente. Lu, obrigada mesmo. Obrigado. Eu conta sempre comigo. Temos vários assuntos para conversar além desses. Estou à disposição. Obrigada. Beijo pra galera. Eita, dá uma sugestão.